Boa noite, meus irmãos, que o Senhor os abençoe. Eu pergunto, será que algum de vocês acredita em tenda amaldiçoada, em casa amaldiçoada, algo assim? Parece até filme de terror, mas eu gostaria de estudar com os irmãos uma passagem das Escrituras que fala sobre uma tenda, que era uma habitação, porque estavam em peregrinação, então não tinham uma casa fixa, porque eram nômades, mas era uma tenda amaldiçoada. E por causa da maldição daquela tenda, 36 homens morreram, uma guerra foi perdida e uma família inteira precisou ser apedrejada e depois queimada junto com animais e pertences. É algo terrível, mas é algo registrado nas Escrituras, nós encontramos no livro de Josué. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Nós leremos versículos 20 ao 26, então preste muita atenção. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos no meio da minha tenda e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois e os seus jumentos, e as ovelhas da sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Para nos contextualizarmos, é preciso voltar um pouco para o capítulo 6, quando Jericó, a cidade de Jericó, a primeira cidade, quando Josué entra para conquistar as cidades e os povos em Canaã. Essa cidade, ela tem os muros derribados, o próprio Deus faz ali um milagre, eles vencem. Deus faz um acordo com eles, dizendo o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, dizendo essa cidade, por ser possivelmente a primeira, os despojos, o que for prata, o que for ouro, vasos de metal e também de ferro, serão consagrados ao Senhor, serão levados para a casa do Senhor. E todos os demais utensílios, tudo o que mais for encontrado nessa cidade deve ser destruído. Não quero que vocês peguem nada, absolutamente nada. E quem fizer isso trará maldição sobre si, trará maldição sobre o arraial de Deus. Eram essas as prerrogativas, essas são as diretrizes dadas por Deus. Eles vencem Jericó, eles têm uma vitória fantástica, que os povos ao redor temem o povo de Deus com as suas vitórias, com a sua força e com a mão poderosa de Deus agindo na vida deles em favor deles. Tudo isso acontece e nós temos os dizeres de Deus aqui em Josué, capítulo 6, versículos 17, 18 e 19, que diz: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ou seja, amaldiçoada. Essa palavra anátema significa maldita. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem, todos da sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Antes de invadirem, de derribarem os muros, de conquistarem a cidade, 2 espias foram enviados. Esses espias foram protegidos, foram escondidos por Raabe, uma prostituta, e Deus salvou-a, assim como toda a sua família.
ou seja, eles não foram mortos pelos hebreus, e inclusive ela teve morada para toda a sua família com os hebreus. Inclusive ela acaba entrando na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Seguindo no versículo 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial e o perturbeis. Ou seja, quem fizer, quem tomar, quem tocar, fará maldito o arraial e perturbará o arraial de Deus. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Ou seja, o que fosse então ouro, prata e vasos de metal e de ferro iriam para o Senhor, serão consagrados ao Senhor. Versículo 24 diz: porém a cidade e tudo quanto nela queimaram a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. No caso desse homem, Acã, a Bíblia diz no verso 21 que ele viu os despojos, uma boa capa babilônica. Essa capa deveria ter sido destruída. Ela não deveria ter sido tocada, deveria ter sido realmente destruída, atirado fogo, mas não poderia levá-la consigo. E aqui temos 200 ciclos de prata e também uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Nós temos aqui, mais ou menos 570 gramas de ouro. E isso hoje, para o grama R$ 306, seria algo em torno de R$15.310. Isso só com o ouro. Irmãos, amados, por maior valor que isso esteja nos dias de hoje, isso não vale a sua vida, nem a vida dos seus filhos, das suas filhas, não vale tudo que você tem por uma desobediência, por algo que ele viu. E o pecado é assim, nós vemos porque somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, pelo nosso desejo desenfreado. Nós vemos e aí o que acontece? Nós desejamos, nós sentimos, e esse sentimento faz com que tenhamos uma ação, e a ação dele foi de tomar. Ele viu, cobiçou, achou que é algo que seria bom para ele. Foi: que capa babilônica, que capa de primeira, olha essa prata, olha esse ouro, eu preciso. E aquele sentimento fez tomar uma ação, e ele escondeu, ele foi assim, bem encobertamente, guardou, enterrou, guardou seus pertences na tenda, milhares de tendas, estamos falando sobre um país em tendas. E Deus, Ele sabe todas as coisas. Daqui a pouco nós leremos algumas passagens que revelam que Deus conhece o nosso endereço, sabe exatamente quais são os nossos pecados, e se nós temos alguma maldição ou algum pecado no nosso coração, no mais íntimo que seja. Deus sabe todas as coisas não estão escondidas diante do Senhor, pelo contrário, estão nuas e patentes, não há como esconder nada de Deus. E aqui não foi diferente. Então nós temos Josué, depois que eles perderam a guerra para a cidade de Ai, uma cidade minúscula, uma cidadela. A Bíblia diz que ao subirem, eles voltaram e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, e não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos. Ou seja, não precisamos enviar todos os nossos soldados, é desnecessário, vai cansar o povo desnecessariamente. Manda só 2 ou 3.000 que dão conta daquela cidade. E assim foi feito, mandaram 3.000 homens e eles tiveram que fugir. A Bíblia diz que assim subiram lá o povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta de Sebarim e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Ficaram apavorados, porque se perderam por uma cidadezinha daquela. Imagine as outras que eram bem maiores. E eles não estavam compreendendo, Josué não estava compreendendo, porque Deus garantiu vitória. Deus disse, prometeu para ele lá em Josué capítulo 1.
promessas de vitória, que Deus estaria com ele. E ele começa a buscar a presença de Deus e Deus se revela para ele e diz que há uma maldição entre o povo, há uma maldição no arraial. Isso é revelado a ele. E a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 15: e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Uma coisa totalmente indevida, não deveria ter sido feito. Ele trouxe para si uma maldição, ou seja, ele usou do seu livre-arbítrio. Ele poderia ter decidido obedecer, ele deveria não ter amado o dinheiro, não ter amado a fortuna, mas não, antes ele cobiçou, ele quis e tomou do Senhor. Ele pegou do anátema, do amaldiçoado, e pegou daquilo que era consagrado ao Senhor, que era o ouro e a prata. Que loucura esse homem fez! Ele não sabia, ou melhor, ele sabia, estava disposto a pagar o preço, mas eu acredito que ele não pensava que seria descoberto. Assim, a maioria das pessoas que pecam, mas com seus pecados ocultos, achando que estão ocultos, que Deus não os está vendo, estão ali pensando que passarão impunes. Mas isso é uma loucura. Talvez há alguém que está ali pensando que o seu adultério não será revelado, mas em algum momento ele será revelado e você, por mais que ache que não vai acontecer, vai acontecer. Talvez você está roubando o seu patrão, você está furtando, você está fazendo uma mentira, tentando torná-la verdade e você pensa que não será pego, mas logo, logo a sua tenda será encontrada e Deus revelará para todos o seu pecado, a sua vergonha, a loucura que está cometendo. Talvez tenha pecados na sua vida que você acha que ninguém mais saiba, mas Deus sabe e Deus, Ele fará com que você preste contas a Ele e serão revelados. A Bíblia diz no versículo 16, então Josué se levantou de madrugada, acredito que ele nem tenha dormido bem aquela noite, que já bem de madrugada ele queria saber, queria arrancar de Israel, arrancar do povo hebreu aquela maldição. Alguém pecou em Israel. E ele acorda de madrugada e faz chegar a Israel. Ou seja, eles estão ali em fila e aquela multidão vai passando, estamos falando sobre milhares de pessoas. 12 tribos, com muitas e muitas famílias. E Deus sabe exatamente quem é, exatamente qual homem é. E Deus vai revelar. A Bíblia diz então, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e passando então todos os da família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué, filho meu, peço-te a glória ao Senhor Deus de Israel e faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Ou seja, Deus deixou que todos passassem e quando chegou em Acã ali já temeroso, porque ele temia e ele devia. E o dedo para lá em Acã. Aqui, Acã. Confesse. Acã, revele o que você tem feito. E ele não suporta aquela pressão e a Bíblia diz que ele diz, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Uau! Esse homem trouxe maldição. 36 homens, 36 guerreiros, pais de família, homens, faleceram, morreram durante a guerra porque foram amaldiçoados. E a história não para aqui. Nós podemos escolher o que fazer.
Você pode trazer bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, você pode trazer maldição sobre a sua família. Eu espero que você escolha trazer bênção e vida para a sua família. Olha o contraste. Nós temos o caso de Raabe. No capítulo 2, versículo 18, eis que, quando nós entrarmos na terra, os espias dizendo: atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus filhos, e a toda a família de teu pai. Raabe, essa prostituta, ela salvou, ela livrou toda a sua família. O pai, a mãe, toda a família, todo mundo que estivesse na casa dela seria salvo, teria sua vida poupada. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz em Josué capítulo 6, versículo 22. Josué, porém, disse aos homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Foram salvos, foram poupados. Essa mulher, ela tomou uma atitude que trouxe bênção, que trouxe vida para a sua família. E eu fico pensando, porque ela era uma mulher, infelizmente pela época, o seu sexo era menos prestigiado. Ela não era da família dos hebreus, não pertencia a nenhuma tribo. Ela era uma gentia. E além disso, e pior do que isso, ela era uma meretriz, uma prostituta. E toda a família, de onde menos se espera, é que vem ajuda. E pessoas nos surpreendem. Essa mulher, eu acredito, que a casa dela não era uma mansão. Eu não acredito que ela morava em um palácio, num palacete. Ela morava ali naquelas muralhas. E ela chamou. Foi: pai vem, mãe vem, irmãos. Eu fico pensando porque possivelmente ela era a vergonha da família. Ela era a escória da família. Acredito que o pai dela tinha vergonha de ter uma filha prostituta, uma mulher da vida, uma rameira. E todos, talvez aqueles que a desprezavam, aqueles que não conversavam com ela, para não se identificarem com a sua prática, ela salvou, ela trouxe para si. Acho que todo mundo ficou apertadinho naquela casa. Atou ali um cordel, ali de escarlata, vermelho, protegendo, dizendo: olha, aqui está selado, está marcado, aqui ninguém toca, esses serão poupados. Foi através da atitude dessa mulher. Olha como Deus trabalha. Nós temos Acã, um homem de uma família nobre, de uma tribo, a tribo de Judá, da tribo de onde veio o nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E esse homem, sendo um guerreiro, ele levou à morte a toda a sua família, como nós vemos nos versículos que seguem. As suas filhas, seus filhos, até os seus animais morreram, foram sacrificados, foram tirados, levados para o vale de Acor, e ali um montão de pedras esteve sobre eles. E o mal foi tirado de Israel pela loucura que ele cometeu. Então, principalmente aos homens, tenham muito cuidado, porque você pode trazer uma maldição para a sua casa, para a sua tenda. Cuidado, não pense que os seus pecados não estão revelados, que eles não estão manifestos diante de Deus. Você escolhe. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas,
contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus propõe. Nós, na nossa liberdade de escolha, no nosso livre-arbítrio, devemos optar pela vida. Aqui ele disse, olha, eu estou colocando diante de vocês e os céus serão testemunhas contra vocês, que eu propus e continuo propondo vida ou morte, bênção e maldição. E ele dá até a cola para nós aqui, ele diz, olha, dá aquela cutucada, marca aí vida, marca aí bênção. Para quê? Para que você viva, e não somente tu, mas tu e a tua descendência. Aí eu pergunto, o que Acã fez? Acã fez uma escolha, uma péssima escolha. Ele escolheu para si a maldição, ele arrastou a maldição para si. Achou que ninguém haveria, mas Deus já tinha visto. E ele trouxe então a morte para ele e para a sua descendência. Raabe, a meretriz, ela trouxe vida, ela trouxe bênção. Ela escolheu assim e Deus a poupou. Deus não se importou com o passado dela, mas deu um futuro para ela a partir da decisão sábia que ela tomou. E você, meu amado, quais são as suas decisões? O que você tem decidido? Vida, bênção ou morte e maldição? Será que há maldição na sua casa? Será que você trouxe maldição para sua casa? Aí Deus não pode, Deus fica privado, porque tem um acordo. Ele propõe algo, mas você que deve escolher. Você que deve optar, fazer sim, eu quero servir o Senhor. Eu quero afastar de mim tudo que me leva para longe do Senhor, porque eu quero me aproximar, me achegar, me santificar diante de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão nuas, despidas diante de Deus e patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Haverá sim uma prestação de contas. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne ceifará corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. É o que a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 6, 7 e 8. É importante entender. E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento. Nós colhemos aqui na terra e nós ainda somos julgados. Há 2 tribunais pelo menos, o tribunal de Cristo e há o juízo final para os ímpios. Nós precisamos optar pela vida para não sermos condenados, para sermos abençoados pelo Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 21, 2, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor, Ele sonda os corações, Ele examina os corações, Ele estuda, esquadrinha os corações. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Salmo 139, 1. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Provérbios 17, 3. Isso significa que não importa a profundidade, como estão escondidos os seus pecados, Deus os conhece. Deus conhece a você, a intenção do seu coração. Deus sabe o seu endereço. Ele sabe exatamente a tenda que tem maldição. E Ele lamenta por isso, porque Ele propõe a vida, Ele propõe a bênção. Mas muitos e muitos homens têm optado por trazer maldição e pecado para dentro das suas casas, destruindo as suas famílias. Algo que estão fazendo com as próprias mãos, porque vêm, porque cobiçam e porque tomam e possuem. Pastor, até hoje eu estou pecando e ninguém viu.
ninguém descobriu, estou impune. Então vamos ler Marcos, capítulo 4, versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Nada que está encoberto vai permanecer encoberto. Absolutamente nada. Mais cedo ou mais tarde, seu pecado será revelado. Mais cedo ou mais tarde, esse pecado virá à superfície. Mais cedo ou mais tarde, Deus mandará que o seu pecado seja desenterrado, que essa maldição ela seja exposta, porque você tomou do Senhor, porque você trouxe maldição, desobedecendo ao Senhor. Regras claras, mandamentos tão precisos, nítidos e conscientemente, de forma premeditada, até maquiavélica, decidiu em pecar e continuar alimentando um pecado. A Bíblia também diz em Mateus capítulo 10, versículo 26, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. É questão de tempo. Então peça perdão logo. Peça perdão, clame, arrependa-se dos seus pecados diante do Senhor para que sejam apagados, para que você não seja condenado, para que a bênção ela volte a fazer parte da sua vida. Deus quer lhe abençoar, mas se você continuar com a maldição em casa, na sua tenda, será impossível, pelo contrário, você está dizendo que não quer a bênção do Senhor. Salmo 98, ou melhor, Salmo 90, versículo 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos escondendo, estão à luz do rosto de Deus. E Tiago 1,15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O fim é a morte. O pecado de Acã destruiu a sua família, destruiu os seus bens, destruiu a si mesmo. Dessa forma, o pecado, nós entendemos que ele destrói pessoas, que ele destrói a alegria, ele destrói a prosperidade, ele destrói a pureza, uma vida de oração, destrói a sua paz, destrói a sua produtividade, acaba, arruína com o seu testemunho e lhe traz perdas de oportunidades para o serviço na casa do Senhor. Então, o que fazer? Se arrependa. Evite o pecado, não faça provisão para o pecado, não dê ocasião ao pecado. Enfrente seu pecado, confesse seu pecado, busque a limpeza para o seu pecado. Através do sangue de Jesus Cristo, Ele está pronto para poder lhe perdoar. Atenda da maldição. Essa maldição não foi trazida por Satanás, foi o próprio homem que trouxe para si a maldição. Tome muito cuidado, porque talvez sua vida não prospera e você não alcança os voos que gostaria de alçar, porque tem maldição na sua casa e você precisa extirpá-la, você precisa arrancá-la para que possa alcançar graça diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu acho que chegou a hora de confessar a sua transgressão e deixá-la para alcançar misericórdia diante do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, obrigado. Obrigado pela sua palavra. E entendemos a responsabilidade que nós temos em fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, que venhamos a tomar a decisão correta pela vida, pela bênção, amando ao Senhor, guardando os seus mandamentos e afastando-nos do pecado, não dando lugar à carne. Ó Deus, eu clamo ao Senhor, se há alguém que está alimentando, nutrindo um pecado oculto, eu peço no nome do Senhor Jesus que o Senhor venha, ó Deus, a tocar no seu coração para que se arrependa, para que confesse o seu pecado e o deixe, para que assim alcance misericórdia diante do Senhor e volte então a receber bênçãos, a poder prosperar, a poder viver uma vida digna diante do Senhor e também diante dos homens. Ó Deus Santo, por favor,
nós entendemos que tudo que está oculto há de ser revelado. Ó Pai, que tudo está diante do Senhor e nada pode ser escondido. Senhor Deus, nós queremos que o Senhor possa operar nas nossas vidas de uma forma tal que todos venham saber que somos de Deus e que o Senhor continua salvando almas, que o Senhor continua abençoando e que o Senhor, Pai, tem filhos e filhas que estão servindo ao Senhor com todo o coração. Pai Santo, muito obrigado por essa noite e também por esta reflexão. Em nome de Jesus. Amém.